Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Estou batendo um papo com o deputado federal Cibá Machado, do PT. Mas antes da gente voltar para a nossa conversa, deixa eu dar uma dica especial. Eu sempre ofereço para os meus convidados uma água mineral gostosa, água mineral Verágua. É a melhor, é produzida em nosso estado, obedecendo os mais rígidos padrões de qualidade. Por isso que quando você for comprar sua água mineral, diga assim, eu quero Verágua, tá bom? Deputado Cibá Machado, o senhor é membro da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados e solicitou uma audiência pública para discutir um tema que já gerou muita polêmica nesse país. A exigência do exame da Ordem dos Advogados do Brasil como condição para que o bacharel em Direito possa exercer a advocacia. Muitos bacharéis em Direito que não são advogados porque não passaram no exame da Ordem, já tentaram dezenas de vezes, não conseguem passar, reclamam das dificuldades do exame, dos custos que se tem para novamente estudar e tudo, abdicação muitas vezes da vida profissional até passar no exame da Ordem, para exercer uma profissão que outras profissões não precisam passar por um outro exame. O que o senhor pensa disso? Os defensores do exame dizem, não, o exame é a maneira de se colocar um profissional capacitado, habilitado no mercado para defender o cliente. Um profissional que não passa no exame não está preparado para defender o cliente. Os que defendem o fim do exame dizem, não, o cara já passou 5 anos na faculdade, se não estiver preparado, é porque é muito incompetente. E o próprio mercado vai escolher, os bons ficam, os maus são tirados. O que o senhor pensa disso? É um bom debate. Eu, antes de emitir minha opinião, nós temos, parece que são 18 projetos na Câmara que pedem o fim do exame da OAB. E aí agora o Eduardo Campos, que é um deputado lá do Rio de Janeiro, ele levou isso a cabo, ele quer votar esse projeto. E aí ele chamou a atenção da casa e agora está em vias de votar. E o que é que houve? Para instruir tecnicamente, ele pediu uma audiência pública com o MEC. E aí eu disse, não pode vir aqui só o MEC, nós temos que trazer as partes interessadas, a OAB e a Associação dos Bacharéis. E aí eu fiz um segundo requerimento, os dois foram aprovados. E agora em outubro deve ocorrer as 2 audiências públicas. Então, qual é o ponto? Então, da OAB, eles alegam exatamente isso, porque nós temos, acho que o Brasil é um dos países que mais tem curso de direito, parece que é o Brasil. E tem assim, mas muitos, são muitos. Já está na casa dos milhões de bacharéis em Direito. Parece que falam em 4 milhões de bacharéis. 4 milhões de bacharéis, assim. É muito advogado. Aí eles dizem, olha, alguns cursos são realmente muito bons, né, capricho e tal. Mas tem muitos deles que são assim, estão ali para entregar um diploma e ganhar dinheiro, não é um curso de verdade. Então faz essa alegação, aí põe um advogado de uma qualidade extremamente duvidosa e um advogado desse pode induzir uma pessoa a ter prejuízos impagáveis na sua vida. Então essa é uma das alegações da OAB. Do lado dos bacharéis, ele disse, mas não é papel da OAB ficar fiscalizando se o curso é bom ou não. Este papel é do próprio mercado. O mercado resolve. O bom advogado prevalece, o ruim, o cliente vai lá e diz, olha, esse eu não quero, quero aquilo. Então ficou nisso, eu digo, mas vamos fazer então o debate, instrui o parlamentar, porque não é uma matéria simples. O Eduardo Campos disse, não, hoje nós vamos votar e fez um acordo, vai ter um requerimento de urgência. Eu digo, bom, se você conseguir. E quando foi na hora, não é bem assim não, derrubaram o requerimento dele e não foi aprovado. Eu digo, vamos fazer as audiências, porque assim a gente chama a atenção dos parlamentares. É claro que nisso tem alguns que entenderam o meu requerimento, tem outros que me xingam pelo Twitter, achando que eu estou querendo protelar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as duas partes apresentam razões muito contundentes. É preciso sim fiscalizar muitos dos cursos de direito, de um lado, e de outro lado é preciso entender que, já que nenhum outro profissional precisa de uma segunda prova para exercício de sua profissão, esse assunto realmente tem que ser delicado. É delicado. Eu entendo os dois argumentos e estou em dúvida até hoje eu não decidi a minha posição sobre isso. Julgamento do mensalão. Eita nós, olha aqui na Folha de São Paulo, revisor Ricardo Lewandowski, do Supremo, absolve José Dirceu de corrupção e ataca Roberto Jefferson. Em uma fala de mais de 2 horas, o revisor do processo do mensalão no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição do ex-ministro José Dirceu da acusação de corrupção ativa. Segundo o revisor, a Procuradoria-Geral da República se baseou em declarações, segundo ele, sem provas, do arqui-inimigo fidagal de José Dirceu, o Roberto Jefferson, que chegou a declarar que Dirceu despertava nele
os mais primitivos instintos. Uma frase de muito mau gosto, inclusive. Acho que ele puxou uma frase de efeito. Foi. Diz Lewandowski, não há uma testemunha sequer que comprove as acusações de Roberto Jefferson. Falo da absoluta carência de provas, disse o revisor. Por outro lado, o relator, ministro Joaquim Barbosa, é contundente de que Dirceu foi o grande arquiteto e operador do mensalão. Como o senhor, que é um político probo, honesto, como é que o senhor vê o maior escândalo político desse país, tendo como cabeça o homem mais forte do governo Lula, que era o ministro Dirceu? Olha, vou te ser bem sincero, acompanhei esse fato desde o primeiro dia da primeira denúncia, quando o deputado, o senador aqui de Amazonas, o Arthur Virgílio, numa sexta-feira, foi na tribuna acusar isso aqui. E um outro senador lá de Mato Grosso, que eu esqueci aqui o nome. A partir daquele momento, eu acompanhei isso muito de perto. Havia uma briga política violenta de um grupo de partidos e de interessados, tanto da oposição e alguns da base do governo, de destruir o Zé Dirceu. Essa intenção existia e era visível. Porque o Zé Dirceu foi a pessoa que arquitetou a construção da grande aliança da eleição do presidente Lula. Então era visto como uma pessoa extremamente forte na política nacional. E alguns imaginavam que o Zé Dirceu poderia, no futuro, se colocar à disposição de uma candidatura também à presidência da República. Então começou contra ele um fuzilamento público contra ele, até esse dia. Daí para cá, o que o Roberto Jefferson coloca uma palavra, que é uma palavra que cravou no ideário popular tão forte, que a partir daí, até para você tentar falar uma palavra diferente dessa, ninguém vai... Até dentro do PT, quando você começa a falar, está falando de quê? Tem que falar de mensalão. Mensalão. Porque essa palavra cravou no ideário popular. Neste ponto, ele foi, assim, atingiu um mestre. Tentou essa segunda aí, mas não deu certo, não. Aí, mas sobre isso. Então, isto a oposição, que pensava em derrubar o presidente Lula, trata isso de uma maneira política muito forte para atingir o presidente da República. Chegando no segundo turno com a história, inclusive, do que o Lula chamou de aloprado, que foi a segunda frase de efeito no Brasil, com aquela história de um dossiê que surgiu lá para as bandas de São Paulo, comprado por não sei quantos contra milhões. o José Serra e tal, aquele negócio. Então, no meio disso, robusteceu uma desconfiança violenta no país de que realmente Zé Dirceu e o conjunto do PT estava fazendo esse tipo de situação. Mas o Marcos Valério chegou a citar. Não, mas a tese, dele. O que é o mensalão? A tese do mensalão é que os parlamentares estariam recebendo um segundo salário por fora para votar nas coisas do governo. Exato. Meu amigo, sobre este assunto, isso é um escárnio falar isso. O que um parlamentar faz em Brasília, em qualquer governo? Brigar pela liberação das suas emendas, porque eu brigo pelas minhas também. Isso briga por espaço no governo, a gente participa de um governo que quer indicar pessoas, eu ficaria feliz se indicasse alguma pessoa que eu indicasse. Claro. Então isso é normal. E havia também o pedido de dinheiro para as campanhas eleitorais. Isso pediram, o Alan. E quem foi que foi atrás da coleta de dinheiro? O Delúbio. É a tese que o PT defende, o Caixa 2. Mas isso nós assumimos. Que o presidente Lula disse que é normal e que o PT fez. Isso aí fez, assumiu e tal. E o contrato foi feito para a campanha de 2004. Ah, mas houve isso em campanhas anteriores? Houve, em campanhas anteriores. Claro que um volume muito pequeno. Então o senhor acha que Dirceu é inocente? Mas eu te afirmo, porque conheço muito de perto... O senhor é um dos poucos políticos que eu já conversei na minha vida que afirmam isso. Mas eu fiz isso aqui... Já, outra vez você já fez. E aí eu fiz isso de público na tribuna do Senado e num momento muito difícil de tratar deste assunto. Porque quando a sociedade olhou, eu vi, o PT travou por alguns dias, olhava para aquilo e dizia, mas o que está acontecendo? Então, o Zé Dirceu vai atrás de saber do processo judiciário onde é que tem alguma coisa que lie ele a estar pagando salário extra para deputado. Não tem e não vai ter. Se Dirceu era inocente, por que então que ele se demite da Casa Civil imediatamente quando o Jefferson diz, sai daí, Dirceu, sai daí, Dirceu, Dirceu no outro dia sai. E aí? O ambiente político ficou insuportável. Não tinha condição. Ele tinha que sair mesmo. E agora fazer a defesa dele. Porque colaram nele, na imagem dele, que tem que sair do governo, porque o governo tem que andar.
O governo precisava andar. Mas não Ficasse, foi admissão de culpa do Dirceu também? Não, não, vou sair não porque eu acho que estou com o não. rabo preso, Não porque acho quem não não. deve não teme. Não acho nem, porque tem vários casos que houveram depois. Teve um ministro já no segundo mandato do presidente Lula que também foi chamado disso, ministro de Minas e Energia, anterior ao ministro Lobão. Depois se configurou que foi, inclusive, uma armação inimiga para poder... Mas ele já estava, inclusive, tirado do governo. E não voltou mais. E fica nisso. E depois, como é que volta para a vida pública normal? Não volta mais. Linchamento não volta. Foi um linchamento. Foi um linchamento. Então, aí eu queria assim, deixar muito... Assim, a disputa dentro do Supremo levou o ministro relator, o Joaquim Barbosa, defende intransigentemente a tese de que houve mensalão. E vai atrás do que ele está chamando de prova. E nós estamos robustecendo o Supremo ao máximo para dizer, mostre onde é que tem uma única folha de papel ou uma gravação de telefone ou de uma conversa, uma filmagem em algum lugar para se pegar. A Veja chegou ao ponto... Tem um vídeo impressionante no escândalo da CPI dos Correios do emissário do próprio PTB recebendo um bolo de dinheiro e colocando dentro do paletó. O dos Correios, dos que Correios. gerou a dos Correios. Começou aquela CPI dos Correios com aquilo ali. Mas a CPI dos Correios, aquilo lá ele estava pegando uma propina para resolver, sei lá o que era. E também para fazer caixa de campanha para o PTB, que aí o Jefferson... Não, mas aquela propina foi pessoal dele. Ele pegou pessoal, ele é para facilitar a vida de uma determinada empresa lá, com interesse em serviço dos Correios. Mas ali foi uma coisa daquele agente. Agora, a tese do mensalão é essa, de dizer que tinha um pagamento de um salário dobrado para parlamentar. Então, o senhor acha que isso não aconteceu? Não aconteceu porque a primeira votação do Lula polêmica foi a do presidente do Banco Central, o Meirelles. Henrique Meirelles. Olha, passou por pouquíssimos votos. Depois da reforma da Previdência. Nós apanhamos nas cordas da reforma da Previdência. Nós apanhamos nas cordas... Mas não tem deputado que faz todo... Eu não estou dizendo o senhor que é um homem sério, mas tem muito deputado que faz a chantagemzinha para ganhar um por fora. Isso é uma verdade no parlamento. Mas achincalhar governo e empresa, aí é da natureza de algum parlamentar que queira achincalhar. Por exemplo... O próprio Lula chegou a dizer que ali são 300 picaretas com anel de doutor. Isso ainda nos anos 80 ele falou isso, né? E aí, para você ter uma ideia de como é que as coisas acontecem. Eu não estou dizendo que possa ter um ou outro parlamentar com interesses dos mais escusos que você pode imaginar. Então, eu não estou aqui passando pano morno na cabeça de ninguém. O que eu quero dizer é que a tese do mensalão nunca existiu isso. Agora, dinheiro de campanha existiu, pedido para campanha, dos partidos, claro que houve. Os partidos procuraram ajuda para a campanha que estava em tela, a de 2004. Cometeram um crime também, que ficou que claro. É crime. Caixa 2 é acabar com essa história de dinheiro de campanha dessa maneira, começar a fazer o financiamento privado, né? público de campanha. E essa reforma política, já que entramos nessa seara, quando é que o Congresso vai fazer a reforma política? Ficou prejudicada pela eleição deste ano e também pelo Supremo julgando esse negócio. Mensalão. Aí pronto, aí trava o Congresso, aí não se encontra mais. E vamos aguardar agora para novembro para retomar. E eu acho que por conta do julgamento, eu já vi agora só pronunciamento na última sessão que nós tivemos na Câmara, foram lá, parece que foram 16 deputados numa tarde que discursaram falando que é preciso realmente agora tocar a reforma política e mudar esse sistema eleitoral que nós temos. O que o senhor espera do final do julgamento do mensalão? O senhor espera que Dirceu seja condenado, porque agora os ministros vão votar, o relator pede a condenação, o revisor diz que não é a condenação, mas os ministros têm estado mais do lado do Joaquim Barbosa, que é o ministro relator. E aí, o senhor espera que Dirceu, Genuíno e os demais líderes da cúpula petista sejam condenados? Primeiro, uma visão, uma avaliação técnica. Não, eu acho, assim, tecnicamente, que o Supremo vai dizer alguma coisa. Por quê? A data do julgamento nas vésperas de uma eleição. Depois tinha um ministro que tinha uma aposentadoria marcada, não podia nem ter votado, mas fizeram de uma forma que ele também... Ministro Celso de Mello, se não me engano. Celso de Mello? Mais antigo. É. Eu acho que é o ministro Celso de Mello. Que votou e se aposentou em seguida, no mesmo dia. Então tem uma série de coincidências que nos leva a acreditar que havia o chamamento da sociedade para robustecer uma tomada de decisão dessa natureza. Eu, particularmente, acho que politicamente, porque tecnicamente não vai existir, que há uma tendência no Supremo à condenação e a pedido de sentença. Inclusive de prisão. Talvez isso. De prisão. É. Gente,
Pena que o nosso tempo é curto, eu sempre aprecio, sempre gosto muito de bater um papo com o deputado Ciba Machado, uma das cabeças pensantes mais brilhantes do nosso estado. Eu falo isso de coração porque é uma verdade. Deputado, muito obrigado pela Obrigado a você, guerreiro. Prazer imenso bater um papo contigo. Daqui a pouquinho nós voltamos. O senhor gostou, muito deputado? Bom, o senhor assistiu uns trechinhos do Eu debate? peguei o último bloco, mas parabéns. Está na Gazeta.net, vai assistir todo dia. Vou baixar e vou ver agora. Ah, maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.